Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, verso 5. Meus irmãos, no último estudo que ministrei à igreja, nós iniciamos uma série de estudos sobre as nossas mudanças em Cristo Jesus. E eu falei naquela oportunidade duas coisas que eu julgo serem importantes para este estudo. A primeira delas é que a base da nossa mudança, ela está na imutabilidade de Deus. Uma vez que nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é imutável, portanto perfeito, não muda em nada no seu ser, nem nos seus decretos, ele é para nós também um referencial seguro de mudança. Então, se você quer avaliar a sua vida para saber se você está de fato seguindo o caminho correto, você precisa necessariamente considerá-lo à luz do Senhor e da sua palavra. Qualquer outro referencial que você vá buscar será falho, quer no início, no meio ou ao final você vai perceber isto. A outra coisa que eu disse também aos irmãos é que quando nós estudamos a doutrina da salvação, conhecida como soteriologia, você vai observar que ela tem partes, né? Então, a chamada, né, ou a vocação eficaz é uma parte, quando Deus faz a oferta do evangelho de boa fé aos eleitos que ouvem. A justificação é outra parte, a adoção é outra parte, mas nós temos três partes que estas de fato fazem com que a gente sofra mudanças em nosso ser. A primeira delas é a regeneração, ou também conhecida como novo nascimento. Essa é a primeira mudança que Deus opera em nós quando somos salvos, que é a mudança do coração. Naquela oportunidade nós vimos o texto áureo para isso, que é o de Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 25, quando Deus diz: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um coração de carne e tirarei o coração de pedra. E esse coração novo, ele vai agora clamar pelo Senhor e por fazer a sua vontade. Então essa é a primeira mudança que todos os crentes, os eleitos, os que foram chamados eficazmente, experimentam, tá? Isso não é todo ser humano, somente os crentes. Mas tem mais duas mudanças. A segunda mudança é a santificação, e é o que nós vamos ver hoje. E essa mudança também acontece em nós. E a última, que é quando da vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda, que é a glorificação. Nós vimos de modo embrionário cada uma delas, focamos um pouco mais na regeneração e hoje vamos ver a santificação. E o texto que a gente vai tomar como referencial hoje, a partir dele, portanto, é o texto de Colossenses capítulo 3. E eu quero que você leia esse verso 5, ele vai até o verso de número 17, essa porção, que você observasse o seguinte: tudo que é demandado aqui, em termos de mudança, é necessariamente precedido pela nossa união com Cristo. E uma vez que você está unido a Cristo, isso quer dizer que você também já passou pela primeira mudança. Qual foi? Novo nascimento, ok? Então, lembre bem disso. Tudo que ele vai falar aqui, que está relacionado com a santificação, foi necessariamente precedido por nossa união com Cristo. Isso implica que nós passamos pela primeira mudança, que é qual? O novo nascimento. Então, ninguém será santificado sem que antes tenha o quê? Nascido de novo. Não espere mudança significativa, final, em quem não nasceu de novo. É pedir demais, porque é contrário à natureza dele. Ele não tem condições de mudar. Ele está morto em delitos e pecados. Ele é escravo do pecado. Não tem como mudar, então ele precisa nascer de novo. Veja a importância do novo nascimento na nossa vida, tá? Então nós vamos ler do 5 ao 17, e eu vou fazer diferente. À medida que eu não vou ler todo, tá? À medida que eu for lendo, eu vou explicando, tá bom? Antes de ler, vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por tua bondade conosco, quando nos dá a tua palavra. Palavra essa que, através da ação do Santo Espírito do Senhor, não somente nos trouxe a vida, fazendo nascer de novo, mas também nos santifica, nos lava. E nós louvamos ao Senhor por isto.
E agora rogamos que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos faça compreender e age em nós por meio dessa palavra. E assim, ó Deus, nos conformemos à imagem do teu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. E suplicamos com gratidão e perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Então vamos lá. Então, qual é a mudança que nós vamos falar? Nós vamos falar hoje da santificação. Lembre que a santificação ela é uma obra da graça de Deus, pela qual todos aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos, Deus então, pelo Espírito dele, o Espírito Santo, aplica a morte e a ressurreição de Cristo no pecador. Então a obra de Cristo ela conta em meu benefício, nesse sentido de que somos o quê? Santificados. Por isso que o apóstolo Paulo começa o texto de Colossenses 3 dizendo assim, vou ler do 1 ao 4, tá? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se eu fui ressuscitado com Cristo é porque primeiramente eu o quê? Eu morri em Cristo e ressuscitei também com Cristo. Então, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, morri para o mundo, morri para o pecado, morri quando fui batizado, fui sepultado com Cristo, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então veja que Paulo está dando aqui um referencial temporal para você. Até que Cristo venha e que você seja glorificado, ou ressuscitado em glória, o que é que você vai sofrer em termos de mudança? Ou seja, a sua vida não vai ser uma mesmice. Você vai mudar. Necessariamente, se você foi ressuscitado com Cristo, você vai mudar até que Cristo venha a segunda vez. Então Paulo agora vai descrever esse processo de mudança, que é chamado de santificação. Então vamos lá, verso 5. Primeira coisa do processo de mudança, mortificação da carne. Fazei, pois, morrer a vossa natureza, o quê? Terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, note bem algumas coisas importantes aqui. A primeira delas, que todo o processo de mudança implica em coisas que você tem que deixar de fazer. Ok? E aqui está um problema, não com a Bíblia, conosco. Por quê? Porque como nós vivíamos no pecado e estávamos habituados a pecar, não pensemos nós que a nova vida vai tirar de uma vez, como um flash, o velho hábito. E eu vou dar um exemplo simples para você. Por exemplo, se você tentar fazer uma reeducação alimentar, isso custa muito? Meu filho, se a pessoa está acostumada a comer rabada, mocofato, sarapatel, xixi de bofe, não é? Mão de vaca, tá com... e aí no outro dia ela vai no nutricionista, né? Já enjoou, já engoliu? Deu vontade? Aí o nutricionista ela vai no dia seguinte e diz, não, a partir de agora você vai comer ovo cozido e só a clara. O seu pão será 2 torradinhas com um pouquinho de café. No almoço vai ser uma fartura de folha. Você acha que essa pessoa vai ser alguém que vai se adaptar rapidamente a isso? Difícil. Agora você imagine, para além do hábito alimentar,
um hábito espiritual pecaminoso. Não tem aquele ditado que o costume do cachimbo deixa a boca torta. Pecar é viciante. Paulo, quando está falando aqui, faça morrer a sua natureza terrena, ele tem consciência de quão difícil é isso. Por isso que antes de falar de mudança, ele diz o seguinte: você tem que estar, antes de mais nada, unido a Cristo, que será a sua força para mudar. Porque senão você não vai conseguir. Por quê? Porque a pessoa está habituada, e aqui ele dá duas listas, a primeira no capítulo, verso 5, e a segunda no verso 8. Duas listas de pecados. A lista não é exaustiva, tá? É só exemplificando. Então vamos lá. Tem gente que está acostumada a prostituir-se, a impureza, a paixão lasciva, a desejos malignos e a avareza. Por outro lado, tem gente que também está acostumada à ira, à indignação, à maldade, à maledicência, à linguagem obscena no falar. Tem gente que se acostuma a isso. E Paulo diz: olha, você tem que fazer duas coisas. Você tem que fazer morrer, você tem que despojar-se desse velho hábito. Então, você quer mudar? Tem que deixar de fazer o que Deus condena. Entenderam? É fácil? Não. É de uma noite para o dia? Não. Mas você tem que começar. É um processo. Mas esse processo, ele tem uma dinâmica. Há uma outra pecinha aqui na engrenagem, que você imagine só essa engrenagem do deixar de fazer rodando. Não. Você tem uma outra engrenagem que se conjuga com essa para tornar mais fácil esse processo. Por quê? Lembre bem, se eu nasci de novo e eu vou passar a não fazer coisas que eu fazia antes, esse espaço que eu usava para fazer o que não prestava ficou vago. Se eu não ocupá-lo com o que seja positivo, o que é que vai acontecer naturalmente? Vocês sabem o que é que vai acontecer? De novo. E pode vir mais forte. Porque um dos pensamentos que pode vir à sua cabeça é o de gratificação. Tipo assim, eu passei uma semana sem consumir prostituição. Eita, uma semana foi muito, né? Ok. Então agora que eu fiquei uma semana, eu vou me dar o luxo de fazer, porque eu passei uma semana. Quer dizer, você está se premiando com o pecado? Então o local que está vago precisa necessariamente ser preenchido. Por isso que ele diz, preste bem atenção agora, ó. Verso 8 ele usa despojar. Verso 10, qual é a linguagem? E vos revestistes. E essa mesma palavra ele usa no verso 12. Veja aí o verso 12. Revesti-vos, pois, como eleito de... Então, tira a roupa do pecado e bota a roupa de santidade, vestes santas. Começa a fazer coisa correta. É assim. Mas aqui tem um detalhe importante. É que o ser humano, de modo geral, ele sabe isso. Tanto é que a gente faz uso disso, falei agora há pouco, em quê? Vai mudar um hábito alimentar, vai entrar no processo de educação física, vai estudar, então ele deixa de ser preguiçoso e vai estudar. De modo geral, a gente sabe disso, só que tem um detalhe importantíssimo aqui. É que quem tenta fazer isso na força do braço, no próprio braço, não vai conseguir concluir. Por quê? Porque João 15:5 fala, por favor, abra aí sua Bíblia. Por que alguém tentar fazer essa mudança na força do próprio braço não vai conseguir? Não estou dizendo que é possível que não consiga não, tá? Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir deixar um hábito pecaminoso e passar a ter um hábito santo
Se não for por esta ajuda. João 15, 5. Quem achou, por favor, abre e lê aí bem alto. E grife esse versículo na sua Bíblia. Vamos lá, o que é dito? Alguém abriu? Pode ler junto, irmão, que fica mais forte. Vai lá, 1, 2, 3 e... Eu... A palavra mais importante nesse texto aí do João 15 é permanecer. Ou seja, se eu estou em Cristo, permanecendo nele, eu dou fruto. Mas se eu me afastar dele e quiser dar fruto longe de Cristo, não vai dar nenhum. Por quê? Parte final do verso. Sem mim, nada. Tem alguma coisa que eu consiga fazer sem Cristo? Nada. Você não vai conseguir. Você dependa de Cristo. Isso é ótimo. O homem orgulhoso, isso não é bom. Por quê? Porque, Senhor, eu quero fazer uma coisinha. Eu quero ver se eu consigo por mim mesmo. Você vai ter que fazer tudo na dependência de Cristo. Por isso que ele diz, revesti-vos, pois, verso 12, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Se revista disso, na dependência de quem? De Cristo. Então, quando alguém chega para mim, na condição de pastor, vou aconselhar que aquela pessoa está lutando contra um pecado, e você está vendo a derrota dela sequenciada. Uma das coisas que você tem que pensar imediatamente, não precisa nem pensar muito, ele está tentando lutar, por quê? Com as próprias forças. Ele não quer depender de Cristo, ele não quer fazer do jeito que Cristo ordenou, ele está querendo fazer do jeito dele, só que do jeito dele não funciona. Porque sem mim, fui eu que disse isso, irmãos? Foi não, foi Cristo. E esse texto está falando de santificação, é frutificação. A videira vai dar fruto se tiver nele, porque sem ele, nada pode o quê? Fazer. Você entendeu isso? Então, quando a pessoa chega nessa condição, o que eu penso? Está tentando lutar só, né, irmão? O que é que você está querendo fazer sozinho? Por que você não fez do jeito que Deus ordenou na palavra? Por que você acha que essa sua estratégia é melhor do que a de Deus? Em que Deus é inferior a você no seu pensamento? Em nada. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus caminhos, pensamentos são mais sublimes do que o seu. Então, quem é que sabe de mudança? É Deus. Eu preciso da mudança e compreendo-a à medida que é medido na palavra. Mas eu não sei o que fazer, salvo pelo que ele me diz. Então, nesta mudança, eu tiro o velho e boto o novo. Mas aí, vamos ver um detalhe. Vamos para o verso 13 de Colossenses 3. Leia aí, acompanhe comigo. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da... Então ele está falando, no meio de conflito entre pessoas, você vai precisar se mortificar, né? O ser mortificado e ser vivificado pelo Espírito. Nessa luta, lembre que o amor é o vínculo do quê? Da perfeição. Faça tudo por amor. Lembra 1 Coríntios 13? Se não tiver amor, nada vale.
Então não faça nada que não seja por amor. Amor a quem, irmã Raimunda? A Deus e ao próximo. Por que que eu, como esposo de Sinara, tenho que mudar? Por amor a Deus e por amor a ela. Não é por causa de mim. O meu ser é terciário aqui. Primeiro por Deus. Não que Deus precise de mim para ele aumentar ou diminuir, viu? Por Deus se dá glória dele. Por amar ao Senhor. E depois por ela. Porque quanto melhor eu tiver, melhor para quem? Para ela. E eu não somos a só carne. Então, quando eu não mudo, eu estou dando uma prova evidente de que não amo a minha esposa quanto deveria amar. Não estou mudando. Estou piorando. E nem a Deus, né? Então, ele fala, nesse processo de mudança, amor é o vínculo. Aí ele diz, pastor, como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo está certo? Agora lê o verso 15, todos juntos. Seja a paz o hábito em vosso, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede o quê? Então, você tomou uma decisão de mudança, e ela foi efetivada, como é que eu vou saber se ela foi certa? Porque quando você faz a coisa de acordo com a vontade de Deus, o que é que você experimenta no seu coração? Paz. Paz que excede todo o entendimento. Pastor, eu fiz essa mudança, eu tirei isso e botei isso. Como é que eu vou saber, finalmente, que vai ser o juiz, para eu saber se foi certo? Essa mudança vai trazer o quê? Paz no seu coração, você vai ficar tranquilo. Vai dormir leve. E você tem o quê? Paz do coração. E Deus está mudando você. Agora pensa, se você não muda e só peca, você tem paz ou seu coração fica em guerra? Em guerra, meu filho. Sua consciência não para. Mas quando você faz a vontade de Deus e você muda, é santificado, você experimenta o quê? Paz. Não é uma bênção? Então mudar faz bem. Essa mudança de santificação, ela faz bem para a nossa alma, nos rejuvenesce. Será? Paulo diz isso. Ele dizia que o homem exterior, o que é que acontecia com o homem exterior dele? Se corrompia. Mas o homem interior se renovava. Então o crente é assim, fica velho por fora, doença um bocado, né? Mas, na medida que vai sendo renovado por Deus, vai ficando o quê? Novinho por dentro. Não é uma benção? É igual você olhar, guardado a proporção, aquele Fiat 147. Vocês pegaram o tempo do Fiat 147? Passando bem velhinho, aí você bota um carro desses potentes aí, um BMW do lado, e vai acelerar com o Fiat. E esse carro toma uma Corsa do Fiat, aí pergunta, o que aconteceu? Que o motor dele está novinho, todo turbinado. Agora pense espiritualmente, você vai envelhecendo sua carne, por causa da queda, mas por dentro você vai sendo o quê? Renovado. Quando você está sendo santificado. Por isso que ser santo faz bem, rejuvenesce a alma. Prosseguindo, volte os olhos de novo. Pastor, mas como é que essa coisa vai se operar em mim? Como é que Deus vai me mover a esta mudança? Agora leia juntos o verso 16. Lembre, Cristo orou assim. João 17:17. Santifica-os
Na verdade, a tua palavra é o quê? Pastor, eu quero ser mais santo. O que é que eu tenho que fazer? Além de despir e revestir. Aí está a receita. Aí vem a segunda. Lembra que eu falei agora há pouco? Quando alguém chega para mim e diz que não está dando certo, eu penso. O que é que eu penso? Ele está querendo fazer do jeito dele. Ele não está querendo fazer do jeito de Deus. Primeiro pensamento. O segundo é esse aqui, ó. Ele está querendo se santificar sem a palavra. Lê o verso 16. Habite em vós, instruí-vos em toda, louvando a Deus com hinos, com gratidão em vosso. Então você quer ver uma pessoa que está mudando? Ela é uma habitação rica da palavra de Deus. Dizia-se de David Brainerd, eu vou falar dele? Um dia, se você quiser, você leia o diário de David Brainerd. Homem que foi preso por causa do evangelho, sofria muito. Que ele era um homem Bíblia. Tinha um presbítero que era Daniel, né? Lessa, que era um homem Bíblia, não era? Lembra que você contou essa história aqui uma vez? Teu avô, né? Avô ou bisavô? Avô. E ele dizia o seguinte: se cortasse o pulso de David Brainerd, ao invés de sair sangue, saía o quê? Bíblia. De tanta Bíblia que ele tinha. A habitação rica é você ficar encharcado de Bíblia. Porque o Espírito santifica pela palavra. Não é por cantar corinho, irmã Raimunda. Não é por poesia. Não é por imaginação. Não é por leitura de livro teológico. E eles têm o seu valor. Mas é pela leitura e meditação da palavra de Deus. Então, como é que você quer mudar a sua vida se você está apartado da palavra? Você está de brincadeira? Se Deus mostrou que era assim que Ele ia fazer, e Ele faz assim, que Ele não muda. Ele não vai mudar porque você, da palavra eu não gosto não, Deus. O Senhor veja um outro jeito aí para me mudar, porque palavra não quero ler não. Como é que você quer mudar, meu filho? Se a palavra de Deus é o espelho da sua alma, e é a faca de dois gumes, que vai até a divisão do indivisível, separando alma de espírito, juntas e medulas, e não há quem não fique desvendado na sua presença. Como que você quer mudar? Se você não lê a Bíblia e você não medita, não é por mágica, filho, não é por osmose, tem que ler a Bíblia, porque você vai ser confrontado com ela, você vai aprender com ela, Deus vai mostrar o que você tem que fazer em cada área da sua vida para que você seja santo. Então veja, você vai ter esse processo de tirar e colocar, tira o velho e bota o novo, faz isto na dependência de Cristo, conforme Ele mandou, vai ter paz no coração, e a receita para isso é você ter uma habitação rica da palavra de Deus. E aí os irmãos têm um papel importante, porque a gente vai se aconselhar mutuamente. Por isso que ele diz, instruí-vos e aconselhai-vos o quê? Mutuamente, em toda a sabedoria. Aí quando a gente estiver mudando, o que é que a gente vai fazer? A gente vai louvar com salmos, com hinos, com cantos espirituais, e faremos isso com o quê? Com gratidão em nosso o quê? Oração. Agora, o arremate. Verso 17. Olha o arremate. Pastor, mas será que eu não posso fazer um pouquinho só por mim, não? Pode, a partir daquilo que Deus fizer em você. Porque a santificação é uma resposta sua à graça de Deus. Então tem responsabilidade sua. Mas lembre, ó o verso 17. E tudo o que fizerdes, uma parte ou tudo? Tudo. Tudo refere-se ao quê? Ao que ele disse antes. Tirar e botar.
tudo que fizer, seja em palavra, ó, a santidade da palavra, em ações, aí no caso está no singular, em ação, faça tudo ou fazei-o em nome do Senhor o quê? Jesus. Tudo em Cristo. Dando por ele graças a quem? Obrigado, Senhor, por Jesus, porque nele sou santificado. A segunda mudança na sua vida é tornar-se mais santo. Isso começa em Deus, finaliza em Deus, mas é dentro de você. Não brinque com isso. Deus deu muitas ordenações na Bíblia, mas uma delas perpassa toda a Bíblia. Sede santos, porque eu sou o quê? Santo. Você quer um bom alvo para a sua vida? Bote lá, eu quero ser santo. Interessante que as pessoas traçam tantos objetivos, né? Eis aí um bom, sobremodo excelente. Qual é? Ser santo. Ó Deus, me ajude a ser mais santo. Ser mais santo nas minhas palavras, ser mais santo nas minhas ações, ser mais santo nos meus pensamentos, ser mais santo nos meus sentimentos. Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces. Me ajude a ser mais santo. Eu tenho certeza que o Deus que morreu na cruz por você e ressuscitou, não vai te abandonar, porque Ele não abandona os seus filhos, e aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de quê? De Cristo Jesus. Vamos mudar? Vamos mudar? Vamos ser mais santos? Que a igreja entenda isso e coloque isso como alvo na vida. Eu quero ser mais santo. Cada dia um pouco mais. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.